que aqui no caso eu tenho uma informação que eu passo para o roteador, qual que é o timeout da conexão dele. Então, por exemplo, toda vez que ele se conecta, o Radius fica monitorando, o Radius e o roteador, se a sessão dele está ativa. Então, com esse parâmetro, eu fico monitorando ele de 120 segundos, por exemplo, para saber se ele está no ar ou não, para poder fechar a sessão dele e não consumir o total de horas que ele tem de acesso à internet. Então, essa é a parte de configuração no MySQL. Aí tem outra parte que é o Captive Portal, que é aquela página de autenticação. É uma página PHP, ela está instalada aqui no servidor dentro do HTML. Eu tenho lá o login. E aqui, na raiz do www, eu tenho aqui uma pasta lib. Essa pasta lib eu tenho as configurações do Captive Portal, que é a integração entre o roteador, para que o roteador possa mandar o sinal para o Radius para autenticação, e a página tem essa integração com esse roteador. Então, aqui na configuração da página, eu tenho aqui algumas informações. Então, por exemplo, qual é o IP do roteador? Então, aqui, o 92.168.190.1. Esse é o IP dentro da rede wireless, ou seja, como que o dispositivo remoto está acessando o roteador. A porta de acesso para ele. Aqui, no caso, a seleção do idioma para português Brasil. Aqui, algumas variáveis aqui com uma página que ele vai utilizar para autenticação. E o mais importante aqui é a senha de compartilhamento entre o Captive Portal e o roteador wireless. No caso aqui, o AM Secret está como senha, e lá no roteador wireless, nós temos aqui o AM Secret como senha também. Então, com isso, a gente consegue estar fazendo essa integração entre o Radius, o roteador wireless e o cliente, onde está acessando pelo Captive Portal. Aqui, pela estrutura que nós montamos, tanto o Radius quanto o Captive Portal e o Firewall estão na mesma máquina, mas na estrutura padrão nós dividimos isso para facilitar o gerenciamento também e o controle. Então, isso que a gente queria estar mostrando para vocês. Estamos aí abertos a perguntas. Não, microfone. Cheguei primeiro. Ia falar isso. Pergunta é a seguinte, eu não entendi por que o Captive Portal tem alguma dependência com JavaScript. Quem é você, Danton? Quem é você, Danton? Eu sou Danton. O que acontece? Quando você faz a autenticação, ele precisa abrir aquela janela pop-up, né, para controlar a conexão dele. Isso pode ser personalizável. Só que o JavaScript, ele vai utilizar uma série de informações na hora da autenticação, que ele tem que mandar um pacote para o roteador. Por isso tem aquela porta 3990 do roteador, que é o AM, tem o AM HTTP port, onde tem a porta do roteador. Então o JavaScript ele vai mandar como se fosse a tecnologia do Ajax, uma informação por background para esse roteador quando a pessoa faz a autenticação. Por isso a necessidade do JavaScript. Mas nada impede que isso seja construído em casa, né, essa página de IAM Secret, seguindo os padrões do site do TireSpot. Eu recomendaria vocês reverem isso daí e evitar o uso do JavaScript. Você não deve confiar em nada que vem de usuário e fazer todo o serviço do lado do servidor. Boa tarde, Rodolfo. A minha pergunta é relacionada à porta, se ela só libera aquela porta que você designa, ou portas 43 ou 443, caso você queira fazer SSL, ou denominar DNS, ou tipo de domínio. Perfeito. O que acontece? A autenticação do hotspot, ele não tem nenhum bloqueio de porta. Tá? A porta você bloqueia depois pelo firewall. Qualquer acesso, ele vai conseguir fazer 80, 443, um acesso remoto, sem problema algum. Na estrutura real que nós implantamos lá nessa faculdade, nós utilizamos um firewall para restringir as portas de acesso, até para condicionar apenas o acesso à internet, 80, 443, no ambiente wireless. Onde é que vem, né?
Ricardo Kleber, Cefet. Bom, primeiro, parabéns por usar Linux, né? Isso é uma coisa meio que de religião, mas cada vez mais se mostra uma solução bem estável. Essa ideia do Captive Portal, e já tem sido discutida na parte de segurança, até convido amanhã para o GTS, a gente vai falar a respeito do DDWRT dentro de soluções embutidas, mas do ponto de vista de segurança a gente já se preocupa numa outra linha aí, que é usando só o Captive Portal de alguém sequestrar um Mac que está passando na rede, e aí a partir disso passa a navegar como quem se autenticou na rede, né? Isso aí foi uma preocupação, inclusive que o Bertoldo já trouxe para o GTS, a discussão foi em outro nível. A pergunta é exatamente em cima do que eu discuti com o Bertoldo lá no GTS do Rio Grande do Sul. Vocês não pensam em usar, agora no segundo estágio, já está funcionando a parte de autenticação até a máquina 8021X, por exemplo, que tem embutido hoje na maioria dos roteadores wireless, e aí você discutiria agora como autenticaria, por certificado digital ou por login e senha, por exemplo, 8021X? Perfeito. Bom, sobre o Captive Portal, vamos falar especificamente sobre ele. Você pode, no caso, para você melhorar um pouco mais a segurança da autenticação, utilizar SSL para fazer a autenticação do portal. Então, o portal ele já abre em HTTPS, até essa configuração padrão, quando você instala ele até já está automaticamente exigindo HTTPS. Caso aqui para demo, a gente tirou HTTPS para facilitar, nós não tínhamos um certificado aqui válido para fazer isso. Então, isso você já consegue garantir uma certa segurança. Com relação à segurança total do ambiente, tem uma outra característica. Esse ambiente ele foi implantado de forma totalmente isolada do ambiente interno. Então, o máximo que alguém iria conseguir fazer é roubar tempo de acesso à internet de outra pessoa. Sendo que isso, até se a outra pessoa passar a senha dela, isso também é possível. Então, por isso, não foi explorado tanto foco na questão de segurança e fechar todas as arestas, em virtude da característica do acesso à internet promovido por esse ambiente. E até para ter um controle mais rígido que foi feito, um monitoramento através de um proxy, colocou-se um squid no meio do caminho, até colaborando com a parte Linux, e o squid fazendo o mapeamento daquele IP, o IP sendo registrado pelo Radius e sendo registrado a conta que autenticou. Então você sabe a conta naquele instante que acessou a internet, qual foi o acesso dela à internet naquele período, início e fim, e você consegue contabilizar e até auditar esse tipo de acesso. Outras implementações é possível, pois o ambiente é aberto e flexível. Então essa foi a forma mais simples que nós identificamos e de curto prazo para a implantação. Mas com certeza ela está em constante evolução e acho que quem for implantar uma solução desse tipo, dependendo da característica, tem que se preocupar fortemente nesse aspecto. O 8021X é necessário pelo seguinte, mesmo tu colocando HTTPS na autenticação, basta que qualquer cara chegue na tua rede, mesmo sem se autenticar, veja o tráfego passando, pega um IP e um MAC que está ali, clona o MAC, se faz passar por aquele. É pior ainda que você não sabe dentro do teu campus quem é que está usando de fato. Você termina até achando que quem está acessando é um cara e não é. Alguém pegou o que ele estava acessando ali. Então essa é uma dica para vocês darem uma olhada no 8021X e discutir aí se vai usar certificado digital ou login e senha baseado nisso aí. Essa foi uma preocupação, inclusive o Bertoldo, acho que eu vi ele, já está por aí o Bertoldo, não? Os alunos dele implementaram uma coisa bem interessante aí, usando PEAP com TLS. EAP com TLS, a discussão era em cima disso aí. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Na mesma linha, pela internet, tem uma pergunta do Nelson Murilo, está dizendo o seguinte, em relação ao principal problema do Captive Portal, clonagem do MAC, foi pensado em alguma mitigação? Mesma linha. Tem uma outra pergunta também, preocupação com segurança. O link de internet, nesse caso, é diferente daquele usado na escola, ou seja, o link é somente para a solução apresentada. Sim. Acho que também já foi respondido. Há em algum ponto ligação entre as redes wireless e a rede da universidade, por exemplo, para buscar a base de alunos? Não. Não há ponto, até a parte de atualização que acontece no ambiente wireless, né? Quer dizer, eu tenho que ter as contas dos alunos, caso a matrícula dele e uma senha que ele escolheu para ele poder entrar no ambiente. Essa forma de atualização acontece de forma desconectada, então não há integração direta com o sistema, até por estar em outro ambiente separado do ambiente dentro da universidade. Então o aluno, por exemplo, ele não consegue acessar as pastas dele nem nada, apenas o acesso à internet. Então, ele pode no máximo acessar o site da faculdade, por exemplo, e obter acessos com as informações, por exemplo, notas, boletim, né? Mas não informações dentro do ambiente da universidade. São dois contextos separados.
Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui do Roberto Alcântara. Eu não vi nenhuma citação à criptografia na rede. Todo o tráfego wireless é aberto? Da forma como está, sim. O tráfego wireless está aberto. Mais alguém? Mais algum comentário? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado.